podeis assentar em nome de Jesus. Manhã de louvor, adoração e exaltação ao nosso Deus. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Manhã de louvor, adoração e exaltação. Queridos amados irmãos, abra a tua Bíblia, por gentileza. Livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo de número 6. O versículo é o de número 1. Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, versículo de número 1. Glória a Deus, que tem nos dado vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Juízes capítulo 6, versículo de número 1. Quero pregar nesta manhã. Deixa eu pegar o iFolha aqui. Subordinado ao tema: oprimidos pelos inimigos. Oprimidos pelos inimigos. Juízes capítulo 6, versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas, os amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em grande multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Esse é um texto pouco explorado desse episódio de Israel. O texto que mais é pregado é justamente o momento em que o Senhor envia um anjo, ou o anjo do Senhor, a Gideão, e esse anjo do Senhor traz a Gideão a nova. O interessante é nós observarmos algumas coisas, irmãos, para percebermos o motivo pelo qual Israel estava sendo oprimido. O justo estava sofrendo, Israel estava sofrendo. Eu gostaria de que você mantesse a sua Bíblia aberta, ou a projeção nos acompanhasse, por favor, e que você percebesse nas entrelinhas do que eu vou estar pregando, os detalhes, porque é nos detalhes que você vai perceber Deus operando na vida de Israel, e serão nos detalhes que você vai perceber Deus operando em sua vida. A primeira coisa que eu quero destacar aqui está no versículo de número 11. Perdoe-me, no versículo de número 1. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal
aos olhos do Senhor. Os filhos de Israel fizeram o que aos olhos do Senhor, em outras traduções, diz assim, ó, parecia ser mal. Eles pecaram contra o Senhor. Eles adulteraram a sua adoração, que a mesma tradução diz, se prostituíram, adorando a outros deuses. Em Gênesis capítulo de número 12, a palavra do Senhor vai dizer que Deus fala com Abrão para ir a um lugar aonde o Senhor supostamente iria mostrá-lo a proporção que ele fosse obedecendo a voz de Deus e seguindo o seu direcionamento. Perceba que as bênçãos e os cumprimentos das promessas, das palavras do Senhor com relação a nós, estão intrinsecamente relacionadas à nossa obediência, ou está totalmente ligada à nossa obediência ao Senhor. Quando você obedece a Deus, Deus faz você prosperar. Quando você obedece a Deus, Deus faz você avançar. Ele avança em uma terra desconhecida, e a Bíblia vai dizer que o Senhor vai cumprindo a sua promessa na vida de Abrão. Só que esta promessa não foi assim, não foi no estralar de dedos. Houve alguns desafios pelo caminho, houveram alguns percalços no caminho de Israel. Em um dado momento, a Bíblia diz que Abrão estava dentro da sua tenda, e dentro da sua tenda só havia o Damasceno Eliezer, o seu mordomo, o seu criado, o seu escravo. E ele agora, nesse inteirinho da sua vida, ele duvida da promessa de Deus e questiona: Senhor, cadê a promessa que o Senhor havia me feito? Porque dentro da minha casa só tem o Damasceno Eliezer. E o Senhor fala: olha, não temas, porque vai sair das suas entranhas. Você será pai de nação. Você terá filhos. E eu percebo que o mesmo Deus que se encarrega de fazer aliança conosco é o mesmo Deus que se encarrega em cumprir as suas promessas. Ele já disse isso ao profeta Jeremias no capítulo de número 11, versículo de número 12, onde diz: velo da minha palavra para fazê-la cumprir. Em outras palavras, traduzindo o texto, diz assim, ó, eu guardo, eu sustento aquilo que eu disse que faria. Eu estou velando, eu estou ao lado daquilo que eu disse. Eu estou fazendo com que tudo contribua. É aquilo que o apóstolo Paulo disse na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, dizendo: todas as coisas juntamente concorrem, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, espera. Deus não está demorando. Eu vou usar uma expressão neopentecostal: Deus está caprichando. Deus não tarda, irmãos. Deus está trabalhando em prol, porque enquanto o tempo não se cumpre, enquanto a palavra de Deus não acontece, Deus está trabalhando na nossa natureza, Deus está trabalhando no nosso interior. Porque do contrário, se Deus entregar a vitória que Ele disse que iria me entregar e entregar a você, nós estragaríamos o plano de Deus. Nós somos potenciais em estragar propósito divino, irmão, justamente por não conhecer o que está a acontecer, o que está por vir. É por isso que a palavra de Deus vai nos dizer que nós vivemos não por vista, vivemos por fé. Vivemos por fé. E Deus está trabalhando na esfera espiritual, aonde nós estamos vivendo numa esfera física, da qual os valores do reino espiritual são totalmente antagônicos aos valores dessa terra. Então, não julgue o trabalhar de Deus segundo o que você vê, porque Deus está trabalhando na contramão da lógica humana. Se é fé, é metafísico. Se é fé, não é físico.
Se é fé, não cabe a mim julgar como será o fim, porque a palavra vai dizer em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, que melhor é o fim das coisas. Quem está entendendo, você está aí? Que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Talvez o processo esteja embaraçado, você não esteja entendendo o desenvolver da caminhada, porque Deus falou: sai da tua casa, da tua terra, da casa de teus pais e vai para um lugar onde eu lhe mostrarei. E é lá, ao longo da minha caminhada, na proporção que eu desenvolvo o meu relacionamento e confio na palavra que o Senhor me deu para que eu vá para onde Ele me mandou ir, que Deus vai trabalhando, que Deus vai trazendo maturação, que Deus vai trazendo entendimento na minha vida para alcançar aquilo que Ele falou que iria entregar nas minhas mãos. Enquanto não acontece, glorifica a Deus. Enquanto você não vislumbra, glorifica a Deus. Enquanto você não pega, glorifica a Deus. Enquanto você não percebe que já está no lugar, glorifique a Deus, porque isso aconteceu com Israel, irmãos. Ele já estava na terra da promessa sem saber que futuramente seria ali que o Senhor iria multiplicar aquele povo. Eu quero dizer algo do céu para você aqui. Nós carregamos um DNA espiritual, cuja promessa que estava em Abraão recai sobre a nossa vida. Israel estava passando 7 anos de luta, 7 anos de prova, porque os filhos haviam pecado. Não foi aquele povo que saiu da terra do Egito, foram seus filhos, foram as suas gerações. Não, a Bíblia vai dizer que quando entraram na terra do Egito com a família de Jacó eram 70. 430 anos se passaram. Irmão, aqui tem mais de 500 anos de história, muito mais, desde Gênesis 12 até Juízes capítulo 6. Quando eles entraram na terra do Egito, começaram a servir, começaram a trabalhar, Deus era com esse povo. Prosperaram de tal forma que o segundo faraó da época, que não conhecia a José, a Bíblia vai dizer que ele temeu o crescimento em massa desse povo. Vamos aumentar o jugo, vamos aumentar o serviço, porque eles podem se rebelar contra nós e serem mais fortes contra nós e tomar a nação. Aí eles multiplicaram o serviço e eles clamaram. E toda vez quando o povo clama, Deus ouve. Vou repetir. Todas as vezes que alguém clama, Deus ouve. Todas as vezes que alguém clama. Mas pastor, por que 430 anos para poder clamar a Deus e Deus livrar da opressão? Deus tem propósito em tudo, irmão. Deus tem propósito em tudo. E nem tudo você vai entender o propósito divino. Alguém aproveitou equivocadamente a situação e disse: Deus escreve certo por linhas tortas. Eu discordo absolutamente disso. Deus não é maluco. Deus não precisa complicar nem descomplicar para depois ter que explicar porque Ele complicou. Ele trabalha da forma como Ele quer. Ele é Senhor. Aí o Senhor levanta Moisés e Moisés agora liberta o povo. Moisés morre, bora adiantar. Entram na terra de Canaã. Aí a Bíblia diz que a missão está nas mãos de Josué. A missão, a responsabilidade está nas mãos de Josué. Qual foi o primeiro desafio? Perceba que Deus não dá vitória a ninguém de mão beijada, irmão. A primeira missão era a cidade de Jericó, considerada intransponível, uma muralha. Dizem os estudiosos que casas estavam construídas em cima das muralhas de Jericó, carros emparelhados passavam em cima da muralha de Jericó. Raabe, a meretriz, morava em cima da muralha de Jericó.
A história vai dizer que eles tiveram uma estratégia divina para vencer uma guerra física. Nem todas as guerras físicas que travamos teremos que lutar com as armas físicas, porque a Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra principados, potestades e hostes. E a Bíblia vai dizer, irmão, que eles, recebendo a estratégia divina, eles conquistam a primeira cidade que é considerada no mundo antigo como intransponível, como muralha forte. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Deus está falando com alguém aqui nessa manhã. Não há nada impossível para Deus. Deus está trabalhando em favor da minha e da sua fé. Os filhos pecaram. Por esse motivo estavam passando ali 7 anos de provação. O versículo de número 12, o texto diz assim: então o anjo, ou melhor, versículo 2, e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Se você for estudar, você vai perceber que existem até hoje as cavernas e as covas. O povo cujo Deus falou, conquiste, dominem, agora estavam se acovardando. Deus falou para eles dominarem. Deus falou para eles conquistarem. Só que os filhos pecaram. E Deus agora permite o adversário oprimir. Quem são os midianitas? Gênesis capítulo 25, versículo de número 1. Filho de Abraão, com Quetura, a segunda esposa de Abraão, após a morte de Sara. Perceba que às vezes existem aliança que nós fazemos que supostamente irá trazer problemas para a gente. Os filhos de Abraão trouxeram problemas para o próprio povo dele, para Israel. Gênesis 25, verso 1. Quem imaginaria que esse problema, que esse filho Midian seria um problema futuramente para esse povo? Às vezes você faz uma aliança e não consulta a Deus e depois fica se queixando do problema, da situação. E Lamentações de Jeremias, o texto vai dizer: do que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios. A maioria das vezes que a gente reclama, nós estamos reclamando. Eu estou atropelando o português hoje. Nós estamos reclamando de nós mesmos. Não atribua a Deus a dificuldade, o problema, a circunstância. Não atribua a Deus as questões que você vive hoje. Foram escolhas do passado. Questões em casamento, questões na empresa, questões de filho. São todas atitudes no passado que no presente te tira a paz, comprometendo o seu futuro. Alianças que fazemos. Precisamos consultar a Deus. O versículo de número 2 diz: e eles fizeram covas. O monte na Bíblia simboliza lugar de sacrifício. Não era para fazer cova em monte. Israel estava acuado em um monte, fazendo cova. Para que é cova? Cova é para morto. Para que é monte? Lugar de sacrifício. Aonde deveria estar fazendo sacrifício para Yahvé, para o Deus Rafá, para o Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaoth, estavam fazendo cova para enterrar o futuro e presente. A estratégia era: conquistem, dominem, avancem, não fazer covas. Os filhos pecaram e por 7 anos midianitas se levantaram. A opressão foi tamanha, segue a sequência, segue a leitura, versículo 3. Porque sucedia que, semeando Israel os midianitas,
os amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam. E punham-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza. O problema de Israel aqui não era falta de prosperidade. O problema de Israel aqui não era falta de resultado do que eles faziam, porque eles estavam debaixo de uma unção próspera. Eles plantavam e nascia, eles produziam e tinham resultado. O problema estava na desobediência dos filhos. A desobediência dos filhos de Israel trouxe por sua vez sérias consequências ao próprio povo. Covas aonde deveria ter sacrifício, aonde deveria ter louvor, incenso, adoração, estavam entulhando sonhos, estavam entulhando, ou melhor, estavam enterrando sonhos, enterrando promessas. Aí os midianitas oprimem e tudo que eles produziam. Olha a sequência desse texto, versículo de número 4. E punham-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Sequência. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos. Olha o que gafanhoto representa aí, ó, você vai ver. Em grande multidão que não se podiam contar, nem a eles nem a seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Olha a sequência. Assim Israel empobreceu. Gafanhoto, devorador, destruidor, comedor de produção, praga. Olha a consequência da desobediência dos filhos de Israel. A consequência da desobediência desse povo. 7 anos de prova, irmão. Foi ascendente, foi gradativo. 7 anos de luta até empobrecer. Mas o que me chamou a atenção aqui está na sequência do texto. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Versículo de número 7. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, eles clamaram ao Senhor por causa de quem? Vai ao primeiro ponto da mensagem. A minha oração não pode ser feita por causa dos meus inimigos. Os meus inimigos não podem ser motivo da minha oração. A minha oração tem que ser feita ao Senhor por causa do meu prazer de servi-lo. E Israel clamou ao Senhor por causa dos midianitas. Aí tem gente, irmã Rita, que só ora por causa do problema. Tem gente que só ora por causa da dor. Tem gente que só ora por causa de algo que precisa. Tem gente que só ora por causa de coisas. E quando nós nos relacionamos com Deus por causa de coisa, estamos nos trocando pelas coisas. É prostituição. Quem faz algo interessado por outra situação está se prostituindo. É uma troca. Israel clamou ao Senhor por causa dos midianitas. A minha oração a Deus é por prazer de servi-lo. O meu relacionamento com Deus é por prazer de servi-lo, de glorificá-lo, de engrandecê-lo. Eu tenho prazer em estar aqui nessa manhã com a igreja do Senhor. Eu tenho prazer em estar aqui nessa manhã adorando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor.
glorificando a Ele. Eu não estou aqui forçado, eu não estou aqui, sabe por qualquer outro motivo, senão para adorar o Deus da minha vida. Aleluia! Olha o que o texto vai dizer, irmãos, olha o que o texto vai dizer na sequência. Versículo de número 8. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que ele disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Deus se apresenta com a identidade de quem Ele é, falando com os filhos, dizendo assim: ó, eu sou o Deus de Israel. Eu sou o Deus de seus pais. A segunda coisa que eu quero destacar nesse texto aqui é essa, irmãos. Os nossos filhos precisam conhecer o Deus que nós servimos. Eu sou o Deus de Israel. 7 anos de luta, de pobreza, de miséria, de escassez. Tudo que produzia não dava resultado. Foram necessários anos de luta, de miséria, estarem acuados em cima de um monte, dentro de caverna. O texto mais à frente vai dizer que Gideão estava malhando trigo no lagar, irmão. Você acha que ele estava fazendo o que? Trabalhando? Gideão estava fugido. Ele foge, se esconde, malha trigo no lagar. Lagar não é lugar de pisar milho, é lugar de pisar uvas. O que você acha que Gideão estava fazendo lá? Trabalhando? Olha como Deus se apresenta. Deus fala com o povo através de um profeta. Você está aí, irmão? Deus fala com o povo através de um profeta. Depois o próprio Deus, numa teofania, capítulo de número 6, versículo de número 11, o texto vai dizer assim, artigo definido, não é quantitativo, não era um anjo, era o anjo do Senhor. Diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Porque o anjo aparece estimulando ao rapaz. Estava com medo, se escondendo. Quantos de nós estamos nos escondendo? Deus tem uma promessa para a minha casa, uma promessa para a sua casa, uma promessa para a minha vida, uma promessa para a sua vida. Mas você, em vez de estar apresentando sacrifício no monte, está cavando covas e se escondendo. O que acontece, pastor? Prova, luta. E aí o interessante e o interessante é que na grande maioria das vezes as pessoas reclamam: meu Deus, o Senhor falou e o Senhor fez. Irmão, reveja os conceitos. Reveja os conceitos. Faça o caminho de volta para ver aonde errou. Em que dado momento da sua caminhada você se extraviou do trajeto que Deus escolheu para você? Deus é o mais interessado, irmão, em cumprir promessas. Deus é o mais interessado em abençoar o seu povo. Deus manda o profeta e depois ele diz: eu mesmo vou lá falar com esse povo. Interessante que Deus vai pelo mais medroso, onde estava escondido. Porque Deus gosta de pegar as coisas que não são para confundir as que se dizem ser. Aí o povo, você conhece a história.
Mas eu não quero me ater nesse contexto de Gideão para frente, mas eu quero me ater nesse contexto, cujo Israel estava oprimido pelos inimigos. Mas por quê? Os filhos desobedeceram. Aonde há desobediência não tem bênção liberada. Vou repetir. Aonde há desobediência não tem bênção liberada. Aliás, a palavra do Senhor vai dizer que todas as bênçãos já foram liberadas nas regiões celestiais, a saber, em Cristo Jesus. Mas para vir para o nosso plano, mas para vir para a nossa esfera, aí que está a grande questão. Obedecer. Obediência, irmão. O motivo de minha oração não são meus inimigos, mas o prazer de me relacionar com Deus. Relacionar-se com Deus em troca de algo é prostituição. Nossos filhos precisam conhecer ao Deus a quem nós servimos. Eu sou Deus de Israel. Eu sou o Deus de Israel. Olha que profecia. É ruim quando você estuda numa Bíblia e vai para outra, viu? Olha o texto que diz, irmão. Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Pela presença. Isso aqui é terrível. Às vezes, só a presença de alguém nos inibe. Às vezes, só a voz de alguém nos inibe. Às vezes, só a afronta de alguém nos inibe. Corta o nosso potencial. Quantas pessoas que estão aqui, me ouvindo, têm um potencial extraordinário da parte de Deus, mas não conseguem romper, porque estão muito mais presos ao que é efêmero, tangível, apalpável. E Deus tem uma promessa extraordinária para a vida dele e para a vida dela. E ele não leva em consideração ao que Deus falou. E estão se atendo aos adversários, aos inimigos, ao que já disseram. Eu venho nesta manhã de Deus profetizar para a tua vida. O que valerá na sua vida é o que Deus disse que iria fazer. O que valerá para a sua vida é a palavra de Deus. O que valerá para a tua casa são as promessas que estão aqui intrínsecas na palavra de Deus. Nenhuma das palavras que o Senhor liberou com relação à tua casa ficarão sem se cumprir, porque o próprio Deus, Ele cuida, Ele vela, Ele sustenta tudo que Ele disse que faria a seu respeito, ao respeito da tua família, da tua casa, no teu trabalho, na tua empresa. Eu profetizo de Deus, os teus inimigos, os teus adversários não vão suster-se. A partir do momento, irmãos, que você abrir a tua visão para o que Deus tem para a tua vida, saia daqui como um leão essa manhã. Saia daqui como um gigante nessa manhã, porque a terra que você está pisando é a terra da promessa. A terra que você está pisando é a terra da conquista. A terra que você está pisando é a terra de seus pais. Deus o disse que os daria. Aleluia. Então toma posse do que Deus já lhe deu. Não podemos ficar nos montes fazendo covas.
e servir de galeria para os nossos inimigos. Os nossos inimigos estão assistindo a nossa derrota. Estamos servindo de galeria nos montes para muita gente. Esse é o momento da igreja se levantar. Esse é o momento da igreja dobrar o joelho, clamar, jejuar, fazer a omaracebe-andocomanarabácia. Esse final de semana nós fomos pegos por uma desinformação que provocou uma atmosfera de receio, de insegurança. O que faremos? Faz o culto, não faz o culto? Quantas pessoas torciam para que não ocorresse o culto presencial, mas estavam torcendo contra o time, sabe? E não estavam ávidos, desejosos para estar no templo, bispo. Vivemos um tempo de pessoas que oscilam muito fácil. Hoje ele está aqui fervente, amanhã ele já está aborrecido, porque uma promessa de alguns meses, de alguma semana não se cumpriu ainda. Ele tem uma fé totalmente desestabilizada, precisa de uma estabilidade espiritual, emocional, precisa de uma virilidade na sua vida com Deus, e são pessoas que oscilam. Eu venho profetizar nesta manhã sobre a tua vida para te dizer: ei rapaz, levanta, arregaça as mangas, porque Deus quer cumprir promessas sobre você. Estão aquém do que Deus quer fazer, torcendo para não ter culto. A igreja primitiva, irmão, o sangue dos mártires serviu como semente nas arenas. Que igreja é essa, irmãos? Que se um decreto sai, a fala dele com o pastor já é: pastor, não teremos culto não é? Já é negando. Ó, psicologia. Pastor, não teremos culto não é? Pastor, vamos ter o culto? É diferente. Pastor, vamos cultuar? Irmão, eu não sei vocês, mas aonde eu congreguei, eu sempre pedi aos meus pastores: pastor, eu quero pregar hoje, eu tenho uma palavra de Deus. Eu falava assim, minha esposa é testemunha. Aonde eu congreguei, pastor, eu recebi uma palavra de Deus, eu posso pregar? Pastor, quem é que vai pregar em tal culto? Pense numa pessoa fominha para pregar. Pastor, quem é que vai tocar hoje? Pastor, quem é que vai fazer? Pastor, sempre no encalço do pastor. Mas vivemos uma geração, irmão, que fica muito voltada para o seu próprio umbigo, massageada pela prosperidade, da teologia da prosperidade, massageado por esse modernismo religioso. Irmão, modernismo religioso. Eu não prego, irmão, porém tudo pode falar, meu Deus. Eu não prego religião, eu não prego placa denominacional. Eu prego salvação. Uma certa feita, eu desci nas águas, vão me criticar, pode gravar. Eu desci nas águas, um Rastafari, irmão, cheio de dread, todo tatuado. Você crê que você é uma nova criatura? Eu creio, então recebe em nome de Jesus. O que é salvação, pastor? Respeito à palavra de Deus e uma vida de caráter ilibado, conduta, lisura, perfeição, retidão. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Novidade de vida. Deixar de mentir,
deixar de adulterar, deixar de pecar, deixar de olhar para a mulher do outro, deixar de comprar e não pagar. É comprar e pagar, é caráter, é retidão, é lisura, é perfeição. Isso é evangelho, não é AD, palavra profética. Eu vou até arrancar esse negócio de AD. Lá falei. Ministério, palavra profética. Eu quero ir para o céu, irmão. Eu quero ir para o céu. Eu quero levar você para o céu. Aleluia, eu estou todo arrepiado aqui. Calabatu e Naraceia. Eu quero levar você para o céu. Eu quero que o guitarrista vá para o céu comigo, que o baixista vá para o céu comigo, o tecladista vá para o céu comigo. Essa semana eu falei aqui com os adolescentes, ó, pense numa área difícil de lidar, é o ministério de louvor. É mais fácil, né, bispo, você doutrinar uma igreja do que você doutrinar um ministério de louvor. Mas eu louvo a Deus pelos servos que estão aqui comigo. Você vai para o céu comigo. Você vai para a glória comigo. Eu vou te reconhecer lá. Vou coração de hominécia. Eu vou olhar para o teu rosto, eu vou reconhecer você lá. Vai. Eu vou te reconhecer na glória. Vou. Qual é a isenção, pastor? Da glória para aqui. Lá não tem dor. Lá não tem choro. Lá não tem pranto. Lá é só glória a Deus e aleluia. Quem não gosta de culto não vai para lá. Quem não está acostumado com essa atmosfera de adoração não vai para lá. Quem não está acostumado com a atmosfera de glorificação não vai para lá. Porque lá é Kadesh, Kadesh Yahvé Sabaó. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. O profeta Isaías, quando olha para lá, o que foi que ele enxergou? Adoração. E os anjos diziam, os serafins diziam: Kadesh, 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 Kodesh, Kodesh, Yahvé Sabaó. Santo, 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 santo. Enche esta casa de glória, vai. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. E eu vi que o umbral da porta movia-se com a glória do que estava sentado. As solas dos seus vestidos cobriam todo o lugar onde eu estava. E o profeta estava no templo, e ele viu o umbral se mover com a voz do que clamava: Kodesh, 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 Kodesh. A única coisa que acontece com o profeta é ele dizer: ai de mim, porque reconheço que eu sou pecador, vou perecendo, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo, mas eu sei de uma coisa: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus quer enviar você, Deus quer enviar a tua casa, Deus quer encher a tua vida, Deus quer transformar você para a glória. Oh, Kodesh, 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 Kodesh. A glória de Deus é tão tremenda. Ele desceu, ele está aí. Ele desceu. Alabatumi calai, esse é. Ele desceu. Joy minara subnesse. Assim diz o Senhor nesta manhã: eu sou o Senhor teu Deus, o Deus de Israel. Não vos tirei da terra do Egito para ficar sobre montes em covas, mas para que a minha promessa se cumpra sobre a tua vida. Toma lá sumine como anarabaceia.
Romonto minesianto corabassai. Deus quer cumprir cada palavra que diz que iria fazer, cada vírgula, cada acento, cada letra do que Ele liberou sobre mim, sobre você. Oh Espírito Santo. Primeira coisa, a minha oração não pode ser motivo, resultado da presença dos meus inimigos, porque eu preciso de algo, porque eu só oro quando eu tenho necessidade, porque eu só oro quando me aparece uma oportunidade. Que fé prostituta é essa, irmão? Que eu preciso ser atraído pelo que se oferece, me vendo. A grande maioria das pessoas no Brasil estão vivendo isso. Fé prostituta. Precisa ser atraído para que o seu compromisso com Deus seja despertado. Você está aí, irmão? Terceira coisa, os filhos não respeitaram ao Deus de seus pais. Olha o que diz a sequência aqui, ó. Versículo de número 13. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Aqui é a prova de que ele estava com medo. E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Como é que vai reivindicar uma promessa, sendo que está em desobediência? Como é que você vai reivindicar direitos de a Deus, sendo que você não obedece? Como é que nós iremos reivindicar alguma coisa de Deus, irmãos, sendo que nós estamos aquém do que Deus quer de nós? Não temos direito algum. Aí meu filho trouxe uma mensagem aqui e ele falou, ele leu o sermão todo para mim, durante os 3 dias. Aí num dado momento do sermão tinha assim, que a gente precisava impressionar Deus, não sei o quê. Eu falei, não, tira isso aí. Precisamos ser gratos a Deus. Substitua essa palavra impressionar a Deus pela palavra de gratidão. Ensina no caminho. Está cobrando de Deus, colocando na face de Deus o que... Porque ele conhecia os históricos, conhecia as maravilhas, sabia do que Deus fez. Na verdade, os deuses dos meus pais, olha o que está escrito ali. E que é feito de todas as suas maravilhas, de que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Quantas vezes nós somos assim, irmãos, com Deus? Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Vou traduzir. Não sou eu quem falo com você? Se fosse outros, você teria motivos para não ir. Mas como sou eu quem mando, vá. O que é isso, pastor Marco? Penhor,
garantia. Deus está piorando a sua palavra. Pode ir porque eu garanto. Então não tema a sua fé. Não tema a promessa de Deus. Não tema aos percalços. Não tema aos novos desafios. Porque Deus está contigo. Deus está contigo. Tudo isso aqui foi um piti, tudo isso aqui foi uma desobediência, um afastamento. Às vezes a gente é tão cabeça dura, me permite a expressão, que a gente leva tempo para entender que Deus está trabalhando em nosso favor, em vez de estar como nós achamos que está parecendo. Deus esqueceu de mim. Muito pelo contrário, Ele é o mais interessado. Eu vou fechar aqui, irmão. Se coloque em pé em nome de Jesus. Diante dos inimigos não se acovarde. Diante dos inimigos não substitua o seu louvor e a sua adoração. Diante dos seus inimigos não sirva para ele de galeria de derrota. Diante dos seus inimigos, faça valer a fé que seus pais te ensinaram. Diante dos seus inimigos, lembre-se, Deus é muito mais interessado em te abençoar, te galardoar, te dar recompensa, fazer você grande, cumprir a tua promessa. Você tem pés santos, os teus pés estão em solo profético, e eu libero esta palavra sobre a tua vida. Deus vai cumprir cada palavra que diz que iria fazer. Oh Senhor, Deus dos nossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Tu és o mesmo ontem, Tu és o mesmo hoje, e Tu serás eternamente. Quem conheceu a mente de Deus? Quão profundidade, tanto da riqueza quanto da sabedoria de Deus. Quão insondáveis são os teus caminhos, Senhor. Nós somos pequenos, limitados, mas o Senhor é um Deus tão poderoso, tão grande, tão glorioso. Para quem iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? A quem recorreremos, se só o Senhor pode todas as coisas? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Paulo disse: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome daremos glória. Que diminua eu, João 3,30. Que desapareça eu para que Ele apareça, que eu diminua para que Ele cresça. É necessário para poder nós percebermos quão grande és Tu, a grandeza do reino, o tamanho da promessa. Eu profetizo sobre a tua vida. Ah, meu Deus, eu estou sentindo Ele aqui. Deus está abrindo uma porta para você. Deus está te colocando em novo plano espiritual. Ele está te elevando para uma nova dimensão. Os problemas virão, as perseguições surgirão, mas lembre-se, eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu abençoo o teu filho, a tua filha. Adore o Senhor nessa manhã. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem
Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Oh, Ele vai cumprir, Ele vai cumprir, Ele vai cumprir. Ele não é homem para que minta. Aleluia. Eu não sei você. Eu não sei você. Eu quero voar aqui hoje. Eu não sei vocês. Mas eu quero voar. Eu quero voar. Você já viu águia no chão? A águia não anda no chão. Eu quero voar. Tentaram impedir o seu voo. Com palavras desânimo. Ah, meu Deus. Mas hoje Deus manda lhe dizer: você não vai andar rasteiro, porque você vai voar. Você já viu águia andar com pardal? Não anda. Você já viu águia andar com pombo? Não anda. Com pau-capim? Você já viu águia andar com pau-capim? Não anda. A coisa mais rara é você ver uma águia em pé de galho, em terreiro. Aonde é que as águias se aninham? Você tem que escalar as montanhas. Exige um sacrifício muito grande para chegar aonde a águia está. Porque ela só anda em caminhos, em lugares altaneiros. Ei, olha para mim, que eu vou profetizar olhando nos seus olhos. Deus quer te colocar nas alturas. Não é palavra para massagear ego, não. É para despertamento espiritual. Deus te fez para colocar você nas alturas. E por que Ele chamou de coroa da criação? Fica onde? Em cima? Porque anda cabisbaixo, moribundo. Esqueça aquela palavra equivocada de seu pai, da sua mãe. Esqueça aquela palavra equivocada dos amigos, daqueles que não deram crédito a você. Eu venho de Deus liberar, destravar a tua alma, porque eu quero ver você crescer. É ano do crescimento. Eu venho destravar você no mundo espiritual. Eu trouxe uma chave espiritual. Não é para abrir porta de emprego, não. É para abrir o mundo espiritual, para você entrar por essa porta. Vai, entra águia, entra águia.
foi mesmo, foi alto, porque aonde você vai, a maioria não vai te alcançar. Você é águia. É por isso que algumas pessoas se afastaram de você, porque você é águia. Ai, Deus. Quão grande Você é águia. é o meu Deus. Você é águia. Irmão, vou dizer algo aqui muito sério. Tem gente que não vai entender o processo de Deus, não vai entender, mas descansa, não diga nada para não atrapalhar o processo, porque o processo é muito maior. Deus está trabalhando. É necessário algumas vezes nós temos sido afligidos na vida, sabe para quê? Para trazer robustez. A pandemia vai passar. Vai passar. É tempestade, né? Mas a águia voa acima da tempestade. Não, nem todo mundo entendeu. Você vai ficar por cima do problema, acima da tempestade. Deus não te chamou para ser oprimido. Deus te chamou para ser livre. Deus te chamou para você romper. Deus te chamou para você ir além. Nós iremos além. Nós iremos romper. Eu abençoo o teu filho, Senhor, com essa unção que desce sobre mim, que está neste lugar. Eu abençoo a tua filha. Creio eu que testemunhos virão, Senhor, e que a chave da vitória, da porta espiritual, tenha destravado nesta manhã essa porta.